Bom dia a todos. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o tal coeficiente de correlação de Pearson, né? Que é uma medida estatística que mede a força da correlação linear entre duas variáveis, né? A força é a direção, se essa relação é positiva, se é negativa e assim por diante. Para exemplificar o coeficiente de correlação, eu vou utilizar aqui uma base. Eu tenho nessa primeira coluna, por exemplo, o ICC, que é o Índice de Confiança do Consumidor, calculado pela FEComércio, aqui por mês, né, para o estado de São Paulo. Você vai ter uma série aí de 150 e poucos meses. E eu tenho aqui, por exemplo, a variável roubos, né, em São Paulo, que vem da Secretaria de Segurança Pública. Será que essas duas variáveis, esses dois fenômenos estão relacionados? E qual é o sentido, né, dessa relação? Então, o que o Pearson imaginou é o seguinte: se as duas correlações, se a correlação for perfeita, né, então o menor índice de confiança vai corresponder, por exemplo, ao menor número de roubos. O segundo menor índice de confiança vai corresponder ao segundo menor número de roubos e assim por diante, né? De modo que se você plotasse né, num gráfico de coordenadas, você ia ver uma reta passando exatamente aí por esses pontos, né, juntando cada dupla dessas variáveis. O Pearson é um cara muito interessante. Ele inventou também o tal do teste de Q quadrado, o Q quadrado de Pearson, né, também conhecido, e ele, entre outras coisas, ele foi professor do Fisher. E eu tenho aí também depois um vídeo sobre o teste exato do Fisher para quem quiser ver. Como é que ele faz esse cálculo, né? Deixa eu mostrar a fórmula para vocês rapidamente. Ele pega aqui, por exemplo, no nominador você tem a somatória, então ele calcula primeiro a média, por exemplo, do que seria o nosso ICC, o Índice de Confiança do Consumidor, e subtrai, né, essa média de cada um dos valores do ICC. E ele faz a mesma coisa com os roubos, né? Pega a média dos roubos e subtrai cada um dos meses, né, dessa média de roubos e multiplica essas, entre parênteses, esses dois parênteses e soma. No denominador, o que ele vai fazer? Você vê aqui que é o desvio quadrado dessas variáveis, né? A média elevada ao quadrado, média elevada ao quadrado, a média das diferenças, né? E ele vai multiplicar essas somatórias e depois extrair a raiz quadrada. Então, essa é a fórmula. Vou lá no SPSS de volta e vamos pedir para ele calcular essa correlação. Então, aqui em analisar, correlacionar, uma correlação bivariada, né? Deixa eu pegar primeiro só essas duas variáveis que eu mencionei, o ICC e o roubo. Está aqui, eu vou pedir o coeficiente de correlação de Pearson. Existem outros coeficientes, né? Por exemplo, se o meu nível de medida é ordinal, eu posso usar o coeficiente de correlação de Spearman, né? O Rho, né? E teste de significância, né? Quer dizer, se eu tenho uma hipótese sobre qual é a direção, se essa relação é positiva, por exemplo, eu estou supondo que é positiva, então eu posso pedir um teste com uma extremidade. Se eu não sei qual é a direção dessa relação, pode ser tanto negativa quanto positiva, eu vou pedir o teste com duas extremidades. E eu estou pedindo aqui nas opções as médias e os desvios padrões das variáveis. Vamos lá, pedir para ele rodar. Então você vê a primeira informação, né? Essa aqui é a matriz, é de menos 416. Né? Vamos lembrar, o coeficiente de correlação ele varia de mais 1 quando a correlação é positiva e perfeita, a menos 1 quando ela é negativa e perfeita. Então, uma correlação de 0,41 é uma correlação mediana, né? Não é extremamente forte, mas ela existe e ela é significativa. Né? Aqui, então, ele mostra a significância, né? Estou supondo a hipótese bilateral, que tanto se for negativa como positiva. E aqui é o N, o tamanho da minha amostra, eu tenho 154 meses.
Então, o que ele fez? Você viu, ele calculou aí que a média, né, do ICC é 126,7. Então, ele vai fazer aquilo que eu mencionei. Ele vai pegar cada um dos meses, 141, diminuir, né, subtrair essa média e assim por diante. Né? Ele calculou que a média dos roubos é de 21 mil, vamos arredondar. Vai subtrair cada um dos meses desse 21 mil. Enfim, e construir conforme a fórmula que nós vimos. Né? Agora vamos mostrar no gráfico como é que é essa relação. Então vou pedir aqui para ele fazer um gráfico de dispersão, né? Dispersão simples. Está aqui, já coloquei no eixo Y, é o índice de confiança do consumidor, no X o roubo. Deixa eu pedir aqui no gráfico. Então, está aqui, né? Já dá para ver um pouco pela distribuição dos pontos, né? Que essa relação é negativa, né? Olha como os valores mais altos de CC estão associados, parece, com os valores mais baixos de roubos, e quando os roubos vão aumentando, né? Eles estão aqui na escala do X, vai diminuindo, né? O ICC. Então, é uma relação inversa. Não é uma relação perfeita, né? Se fosse perfeita, vamos imaginar uma reta imaginária passando aqui, né, pelo quadro, e os pontos estariam concentrados aí em torno dessa reta. Então, alguns problemas do coeficiente de correlação de Pearson. Né? Ele é sensível a valores extremos. Então, vamos dizer que num mês, aí por acaso, você tenha tido uma diminuição nos registros de roubos, né? Então, um número atípico, aí teve uma greve da polícia, não foi possível registrar, ou então você teve lá um desastre natural, uma pandemia, imagina aí o que você quiser. Então, esses valores extremos, eles acabam influenciando bastante, né? O coeficiente de correlação. Tem gente, inclusive, que sugere expurgar. Se você tem motivos legítimos, né? Olha, isso aqui foi muito atípico, então vamos tirar esse mês, esses 2, 3 meses aí da nossa série e vamos calcular de novo sem esses meses. E a outra observação aí óbvia, né, isso vocês já devem ter ouvido milhares de vezes, correlação não é causação. Né? E aí tem aquele site engraçado que chama Correlações Espúrias, se vocês quiserem brincar. Então, ele mostra, por exemplo, ele pega uma série de dados aí americanos. Aqui ele está mostrando um gráfico, né, de 9 anos, 2000 a 2009, entre a taxa de divórcio no Maine. Maine é um estado americano, e o consumo de margarina per capita. Então, vocês podem ver aí, pelo gráfico, né, que as duas séries são bastante próximas, e ele calcula o coeficiente de correlação, dá 0,99, né, uma correlação aí altíssima, super significativa. Ele tem também uma famosa, que é o número de vezes que o Nicolas Cage aparece em filmes, né, por ano, e o número de afogamentos em piscinas também dá uma correlação altíssima e tal. Então, é isso. Né? Ele está mostrando que existe uma correlação, né, entre os dois valores, mas pode ser totalmente espúria, pode ser aleatória. Né? Provavelmente, nesses casos, são. Né? Então, você tem que tomar muito cuidado aí com a interpretação, e aí o que você tem que fazer, talvez, é ir controlando, né, essa relação por outras variáveis, por uma terceira variável, por outras variáveis. Então, só para vocês verem aqui, também rapidamente, eu vou entrar em analisar, além da correlação bivariada, ele calcula aqui o coeficiente de correlação parcial, né? Vamos supor, então, eu estou controlando, né, essa relação bivariada entre o ICC e o roubos por uma terceira variável. Vamos dizer que eu acho, então, essa relação é espúria, né? A gente viu que ela é significativa, né, e negativa. Mas será que isso não está sendo, na verdade, a variável explicativa é o PIB, né? Então, eu peguei aqui o PIB industrial. Vamos supor, então, que quando o PIB cai, né, diminui a minha confiança, né, enquanto consumidor, e quando o PIB cai, isso também leva mais criminosos, né,
a roubarem, então a verdadeira relação aí seja entre PIB e roubo, né? E a relação entre roubos e o índice de confiança seja uma relação espúria. Então eu vou controlar, né? Deixa eu pedir aqui para ele rodar. Então, o que você vê? Né? A relação era de menos 416, desculpa, e ela caiu para menos 39, né? Então, mas ela continua estatisticamente significativa. Então, quer dizer, alguma coisa dessa relação é explicada, vamos dizer assim, pelo estado da economia, mas mesmo assim ela continuou significativa. Eu podia testar com vários outros controles, né? Não vem ao caso, mas a ideia é essa, né? É tomar cuidado com a interpretação, porque ela só mostra que existe uma correlação aí entre as variáveis. E é interessante porque o R de Pearson, né, ele aparece depois, vocês vão ver, na análise de regressão. Né? Ele também calcula, deixa eu pedir aqui de novo esse gráfico. Eu posso pedir no gráfico, mas vamos só editar esse mesmo gráfico, e eu vou pedir aqui para ele calcular. Ele usa aqui a equação, né, geral da reta, né, y igual a A mais bx, está aqui a equação, né, e ele calcula, então, qual é a reta, né, qual seria a reta que melhor se ajusta a esses dados. Então, aquilo que a gente chama de mínimos quadrados ordinários é justamente, quer dizer, qual é a distância mínima, né, de cada um desses pontos para a nossa reta ideal, né? E ele usa o quadrado, porque ele está interessado aí pelas diferenças absolutas, né? Não importa aí o sinal. E o R, né? Mede exatamente a força da correlação entre essas variáveis na área de regressão. Só que ele, em geral, ele usa às vezes o R2, que é o quadrado do R, né? Você levar ao quadrado, né, aquele coeficiente de correlação, você vai obter aí o R quadrado. Então, a interpretação é mais ou menos essa, né? Tem gente que acha que isso não é mais totalmente válido, mas eles diziam-se antigamente, quer dizer, que 17%, né, vamos dizer assim, da explicação, da variação nos teus roubos estão relacionados ao índice de confiança ao consumidor. Você poderia entender mais ou menos com uma porcentagem, né, de explicação, né, da tua variável dependente. Bom, em linhas gerais era isso, né? É importante então ter essas observações em mente, né? O R quadrado, uma outra observação final, ele é muito bom para explicar a relação entre as variáveis quando essa relação é linear, né? Né? Mas nem sempre a relação é linear, né? Você pode ter uma relação entre variáveis que seja exponencial, né? Ou que seja logarítmica, ou que seja em forma de U, e aí o R não vai pegar essa relação. Então, você pode testar outros tipos de reta. Vamos ver aqui, por exemplo, no gráfico. Não sei, vamos ver que tipo de reta que ele calculou aqui, ele não me deixou nem optar aqui. Então tá, vamos supor que eu dei uma olhada nesses pontos, né, que ele usou a quadrática. Né? Vamos fechar. E olha só aqui, vocês veem que o R2 que ele calculou para a relação quadrática de ponto 24, inclusive superior, né, ao R quadrado da relação linear. Então ele sugere aí que os dados, né, eles começam um pouco abaixo, depois sobem e aí é que a relação se torna negativa. Né? Então ela se ajusta melhor aos dados, né, essa relação quadrática. Então precisa tomar cuidado. Primeira coisa é plotar seus dados num gráfico e ver se a relação é linear. Aí sim você pode usar o coeficiente de correlação linear. Por hoje é só, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, vejam aí os outros vídeos. Obrigado.